Olá, meu nome é Marco Túlio, como vocês preferirem. Esse vídeo é feito especialmente para os pacientes que estão pensando em fazer rinoplastia e vão passar por consulta comigo, então forma de comunicação mais próxima dos meus pacientes. Bom, não sou especialista em fazer vídeo, na verdade esse é um vídeo 100% caseiro, feito por mim, gravado por mim, editado também. Então peço desculpa aí pela falta de profissionalismo. Mas fico muito feliz em poder gravar esse material porque é uma vontade que eu sempre tive de poder manter um contato mais próximo com os pacientes mesmo quando fora do consultório, poder deixar esse material arquivado e poder tirar a dúvida de vocês mesmo que eu não esteja presente. Antes de tudo, eu gostaria de me apresentar. Eu sou mineiro, nascido em Uberlândia, passei boa parte da minha vida em Goiânia, Goiás. Depois eu me mudei para Ribeirão Preto, em São Paulo, onde eu fiz minha graduação em medicina na Universidade de São Paulo, na USP. Fiz a residência de otorrinolaringologia também na USP e em sequência a especialização em cirurgia crânio maxilofacial também na Universidade de São Paulo, em Ribeirão Preto. Sou muito grato a essa instituição por toda a formação e acolhimento que me forneceram. Bom, em primeiro lugar vamos falar sobre o nariz. O nariz é um órgão e a função dele, adivinha, é respirar. Então essa é a nossa prioridade. Inclusive, como otorrinolaringologista, é minha função fazer meu paciente respirar bem. Na verdade, para isso que inventaram a cirurgia de nariz, para fazer o paciente respirar melhor. Então, claro, apesar da estética, sem dúvida, estar sobre a nossa mira, a função básica do nariz tem que ser preservada e a respiração tem que ser a nossa prioridade sempre. Esteticamente, o nariz ele exerce uma função muito importante na face. Ele está bem no centro da face e ele faz parte da harmonia facial. E ele é o cartão de visitas, né? Basicamente um dos primeiros locais em que as pessoas reparam em você quando elas te veem. Então, claro, ele tem um papel fundamental na estética facial. Na minha opinião, aqui um nariz bonito é um nariz natural. É aquele nariz que mesmo que você tenha operado, as pessoas olhem para você e não consigam perceber que ele foi alvo de uma cirurgia. Aquele nariz que combine com a sua face, com o seu rosto, com a sua pele, com a sua etnia. Então, a meu ver, nariz natural é o nosso objetivo. Bom, antes da gente começar a conversar sobre a consulta, eu queria mostrar para vocês uma visão geral rápida sobre o nariz, como é que funciona a sua anatomia e também por que o nariz fica entupido. Aqui nós temos o nariz visto diferente, essa estrutura no centro, formada por cartilagem e osso, chamada de septo nasal, divide o nariz, lado direito e lado esquerdo. Abaixo nós temos os cornetos, são duas estruturas de osso recobertas por mucosa que servem para esquentar e para filtrar o ar. Alguns pacientes podem apresentar um aumento do tamanho do corneto e esse aumento do corneto de um lado ou de ambos pode gerar obstrução nasal. Outros pacientes apresentam uma deformidade no formato do septo nasal, que dá o nome disso de desvio do septo. Ele se projeta para dentro de uma das narinas e também gera a sensação de nariz entupido. Por último, é interessante mostrar que os septos e os cornetos eles definem mais o formato interno do nariz, não a parte externa. A parte estética do nariz é definida pelos ossos nasais e pelas cartilagens externas do nariz, laterais superiores e inferiores. Joia, agora que você já tem uma noção da anatomia, já pode conversar sobre alguns termos que eu vou usar durante a consulta para a gente fazer a programação da sua cirurgia. Eu vou usar o meu nariz como exemplo. Não é o nariz mais bonito do mundo, mas dá para quebrar um galho. Vamos lá. Em primeiro lugar, vamos falar sobre rotação. Rotação é quanto o nariz é empinado. Então, um consultório, quando falar, vamos rodar seu nariz e empinar, é isso aqui, ok? A gente não pode empinar demais. Aquele nariz muito rodado, muito empinado, dá a sensação de nariz artificial, aquela sensação de nariz porquinho. A gente fala que se chover, entra água dentro. Segundo termo importante, a projeção nasal, que é o quão comprido o seu nariz é, daqui para cá, ok? A gente pode aumentar a projeção ou diminuir para deixar o nariz mais longo ou mais curto. Em geral, quando a gente deixa o nariz mais longo, por mais que isso pareça um contrassenso para a grande maioria dos pacientes, a gente consegue uma definição melhor. Então, enfim, esse é um termo que vai ser usado na consulta e projeção nasal é algo que você tem que conhecer. De novo, a gente não pode errar também aquela sensação de nariz de Pinóquio, né? Principalmente quando ele está mentindo. Agora, um outro termo que é muito importante a gente conhecer, que é supratip, essa voltinha que fica aqui bem em cima do nariz, especialmente o nariz feminino, que é um pouquinho mais arrebitado. Infratip, que é o nome dessa região que fica abaixo da ponta nasal. E a largura nasal, que pode ser definida como a largura do dorso ósseo, aqui no meio,
terço médio do nariz, e a largura das asas nasais. Bom, na consulta eu vou precisar saber o que te incomoda em relação à respiração, em primeiro lugar. Seu nariz entope ou não entope? Quando? Que horário que entope mais? Com qual frequência? Que lado que é mais entupido? E também se você tem alguma queixa alérgica, sintomas de rinite, etc. Então é importante saber se você ronca, tá? Se já te botaram para dormir na sala, também é importante você comentar comigo. Você sabe que essa história de ronco eu acho que eu já salvei uns bons casamentos aí, cara, com essa história de fazer o pessoal parar de roncar. Bom, em sequência na consulta, vem a parte que você estava esperando, eu também. Quero que você me conte o que te incomoda na parte estética, por fora do teu nariz. Você pode usar aqueles termos que eu já te ensinei. A rotação, a projeção, supratipe, infratipe, a largura. Você vai me contar com detalhe o que te incomoda. Eu sugiro que você faça uma lista de 3 ou 4 características que mais chamam sua atenção em relação ao nariz. E pode levar essa listinha para mim também. Só não faça uma lista aí com 20 ou 30 itens que te incomodam no teu nariz, porque aí é muita coisa, né? Ok? Com a próxima informação, vou precisar saber as suas outras doenças, medicações que você usa, as alergias que você tem e principalmente se você já fez alguma cirurgia prévia, especialmente no nariz. Em sequência, a gente vai para o exame físico. Exame físico em medicina quer dizer examinar. Então eu vou tocar o seu nariz, nós vamos palpar suas cartilagens, o seu septo. Eu vou olhar por dentro do seu nariz com uma câmerazinha chamada videoendoscópio nasal para avaliar seus cornetos, septo nasal e a patência das suas vias aéreas. Joia! Agora vem a parte que eu gosto muito da consulta, que é simulação. Na simulação nós vamos tirar uma foto do seu nariz no próprio consultório. E lá a gente vai usar um programinha de computador para fazer as modificações nasais que você deseja. A gente vai tentar mudar o nariz conforme o seu desejo e conforme a minha sugestão, para tentar ter uma ideia do que é possível ser feito. A ideia da simulação é melhorar a comunicação entre eu e você, para que a gente possa estar falando a mesma língua, para que o que eu acho bonito seja o mesmo que você acha bonito. É legal também porque eu vou te mostrar os limites que a sua pele tem para a gente poder fazer a sua cirurgia e te mostrar as reais expectativas que você pode ter com o resultado, ok? Bom, importantíssimo, a simulação ela não é de maneira nenhuma uma garantia de resultado, tanto é que eu nem forneço ela para os pacientes. Eu digo isso porque não necessariamente a forma com que eu simulei o nariz vai ser obedecida pela sua pele e pelo seu organismo, eventualmente na hora da cirurgia, por mais que eu coloque o nariz exatamente na posição em que ela foi simulada no computador, às vezes os seus tecidos não vão obedecer esse formato. E ainda que obedeçam, às vezes no pós-operatório, dali a 2 meses, o nariz pode perder esse formato. Então, a simulação não é uma garantia de resultado, mas ela é mais uma forma da gente conversar e de você me mostrar quais são os seus desejos com a cirurgia. O meu sonho é que, na verdade, desse pra gente consertar o nariz só no Photoshop, né? E aí era mais rapidinho, não precisava de cirurgia. Dava até pra colorir, imagina? De qualquer forma, a simulação é um baita parâmetro. Para mim, ela é essencial para fazer a cirurgia. E, de modo geral, a gente consegue respeitar, ao ficar bem próximo do formato final do nariz que eu apresentei para você na simulação. E, em geral, o resultado da cirurgia acompanha aí de 80% a 90% das medidas obtidas na simulação pré-operatória. Bom, quais são os passos da cirurgia? Essa parte é bastante importante, né? Muitas vezes os pacientes querem saber o que eu vou aprontar aí no teu nariz. A gente vai começar tratando os cornetos nasais, então a gente vai reduzir o tamanho deles para que a sua respiração possa ficar melhor depois do nosso procedimento. Em seguida, eu vou fazer um cortezinho bem aqui por baixo do seu nariz e a gente vai expor suas cartilagens, seus ossos nasais, ok? Em sequência, eu vou tratar o seu desvio do septo, então nós vamos remover a parte do seu septo que está torta. E ao invés de jogar esse septo fora, a gente vai dividir ele em pequenos pedacinhos. Esses pedacinhos de cartilagem recebem o nome de enxertos nasais. E a gente vai usar esses enxertos para manter o formato e dar um novo desenho para o seu nariz no final da cirurgia.
Após remover o seu desvio de septo, a gente vai tratar o dorso. Então, essa parte do alto do nariz, se você tiver a giba, que é aquele ossinho aqui por cima, a gente vai remover ela. Se o nariz for muito baixinho, a gente vai aumentar o tamanho do seu nariz. Depois nós vamos deixar o seu nariz mais fino, se for necessário. Então, a gente vai fazer as fraturas laterais para deixar o seu nariz mais estreito. Por último, vem a parte da ponta nasal, em que a gente vai definir a sua ponta. A gente vai arrebitar ela, se for necessário, ou em alguns casos até abaixar a rotação. A gente pode deixar ela mais definida, mais simétrica, e para isso a gente usa os enxertos nasais. Então, os enxertos do septo eles servem justamente para a gente poder moldar e dar estrutura na ponta do nariz. Depois de feita o trabalho em cima da ponta, a gente vai trabalhar aqui nas asas nasais, e eu vou remover um pouquinho de asa nasal se for necessário para deixar o seu nariz mais fino, menos largo, né? Em resumo, tem um cortezinho aqui por baixo do nariz. Em alguns casos, dos pacientes que a gente vai trabalhar nas asas, 2 cortezinhos aqui nas laterais. Essa região da face não tem descrição de queloide, então muito improvável que você tenha alguma cicatrização inadequada. Eu quase me esquecendo, né? Talvez uma das partes mais importantes da cirurgia seja tirar uma foto no final e te encaminhar. Se eu não fizer isso aí, os meus pacientes me matam. Bom, a respeito da minha técnica cirúrgica, eu tenho algumas preferências pessoais, vocês vão perceber que talvez isso difira um pouquinho dos outros médicos. Eu opto sempre pela técnica de rinoplastia aberta, em que a gente faz um cortezinho por baixo do nariz, e daí eu consigo expor todas as estruturas que estão ali por baixo. Isso é questão de gosto pessoal, mas eu acho que assim eu consigo ter uma visão melhor do que está acontecendo no nariz. Seria como se você tivesse que pegar alguma coisa que esteja debaixo do tapete da sua sala. Você pode optar por levantar uma frestinha dele e tentar olhar ele por baixo, mas eu pessoalmente acho mais interessante você tirar o tapete, resolver o que tem que resolver e depois colocar o tapete de novo. É a mesma ideia da rinoplastia aberta. Bom, a segunda particularidade da minha cirurgia com técnica full open, em que na verdade eu vou soltar toda a pele que está por cima do nariz, trabalhar nas estruturas e depois baixar essa pele de novo. Por que eu faço isso? Os nossos vasos, os nossos nervos, a estrutura sensorial do nariz, tudo que pode ser machucado no nariz está nessa camada superficial. Então, quando eu solto ela dos ossos e das cartilagens, eu consigo preservar todas as estruturas superficiais do nariz. Eu trabalho onde tem que ser trabalhado, ou seja, na estrutura, e depois eu volto essa camadinha por cima de novo. Dessa forma, a gente consegue prevenir várias complicações, inclusive aquele roxinho clássico depois da cirurgia. Então, já faz um bom tempo que os meus pacientes não ficam roxos ou ficam muito pouco. Isso é graças à técnica full open. Em sequência, eu tenho a fratura controlada, em que eu consigo visualizar totalmente a fratura que é feita no nariz para poder deixar ele mais fininho. Isso parece óbvio, mas a grande maioria das técnicas cirúrgicas, das escolas de rinoplastia, elas advogam a fratura sem visualização. Então o médico ele quebra o nariz sem enxergar o que está acontecendo. E, a meu ver, essa fratura só tem desvantagens, porque a fratura pode não ocorrer da forma que a gente quer. E quando eu estou visualizando, dá muito mais trabalho, mas a meu ver o resultado fica muito melhor. E por último, a clássica rinoplastia estruturada, que é o que eu já expliquei para vocês. A gente usa os enxertos, em geral obtidos do próprio septo nasal, ou quando o paciente não tem enxerto suficiente no septo, ou quando esse septo é muito fraco, muito frágil, muito fininho. A gente pode obter enxerto de outros locais, como orelha ou da costela. A gente usa esses enxertos para poder conferir uma nova estrutura e um novo esqueleto para o nariz. E essa estrutura nova vai ser responsável por dar um formato bonito para o nariz. A rinoplastia estruturada, a meu ver, foi um grande divisor de águas na técnica cirúrgica da rino, e ela que permite que a gente tenha mais previsibilidade com o resultado e uma duração mais prolongada do resultado da rinoplastia, consiga prevenir complicações e ter um resultado mais bonito e mais delicado também. Sabe que a rinoplastia estruturada é um conceito relativamente novo. Até um tempo atrás, a maioria das cirurgias era feita de forma ressectiva. Então os médicos, na maioria das vezes sem enxergar, né? Até com a rinoplastia fechada, eles faziam uma cirurgia de redução, em que você cortava um pedacinho das cartilagens que estavam em excesso, você apertava o nariz com ponto lá dentro, jogava a pele por cima e esperava para ver no que dava. Em geral, o que dava não era uma coisa muito boa, né? Então a
gente tinha aqueles clássicos resultados de nariz super artificial e parecido com o famoso Michael Jackson e tal. Hoje a cirurgia é totalmente diferente, a gente consegue estruturar o nariz e deixar ele bem armado e ter uma previsibilidade, duração e uma naturalidade incomparáveis em relação às técnicas antigas. Bom, um aspecto muito importante a ser comentado é acerca das limitações da cirurgia e o que influi no seu resultado final. Para mim, são 4 aspectos principais. O primeiro deles é o tipo de pele. Pacientes com pele mais grossa têm uma tendência a inchar mais e a ter um nariz menos definido, tá? Menos delicado. Isso é importantíssimo que caiba nas expectativas do paciente. Eu tenho que usar mais enxertos, é uma cirurgia um pouco mais complexa em certos aspectos. É importante que o paciente tenha noção do tipo de pele dele para a gente saber o que esperar do resultado final. Em segundo lugar, a força da cartilagem. Pacientes com cartilagens muito frágeis, muito fraquinhas, têm tendência a colapso maior e a reabsorção. Esses pacientes podem precisar de novas cirurgias. A gente já ciente disso, quando detecta cartilagens frágeis, nós podemos utilizar a cartilagem de outras fontes, como orelha e costela, mas ainda assim a força das cartilagens é um grande fator que está fora do meu controle para o resultado final da sua rinoplastia. Em terceiro lugar, nós temos o grau de inflamação dos pacientes. Tem paciente meu que a cirurgia fica linda, maravilhosa, o paciente incha, inflama, isso é próprio do organismo dele, próprio da sua reação orgânica ao trauma. E essa inflamação, esse suco inflamatório de enzimas e citocinas acaba reabsorvendo os enxertos ou espessando a pele, e o resultado às vezes fica a desejar. Então esse é um outro fator que está em jogo quando a gente fala do resultado final da rinoplastia. E por último, a técnica cirúrgica, essa é essencial, por isso a importância de conhecer e ser operado por um bom médico que tem uma técnica boa e tem a capacidade de fazer o segmento pós-operatório adequado e principalmente que saiba lidar com as complicações, com as adversidades dentro da própria cirurgia e saiba te orientar e fazer o possível para que dentro dos nossos limites, dentro dos limites que a medicina abrange, a gente consiga conduzir essa cirurgia da forma mais segura e eficaz possível. Apesar de tudo, é importante salientar que essa cirurgia, a ideia dela é você sair melhor do que você entrou, que a gente consiga tratar os principais defeitos do seu nariz. Muitas vezes o que a gente acaba fazendo é trocar grandes defeitos por defeitos menores. A rinoplastia não é de se esperar que você saia com o nariz totalmente perfeito, totalmente simétrico e sem nenhuma espécie de irregularidade. Essa não é a ideia da cirurgia e o ser humano também não é assim. Nós temos assimetrias na nossa face, no nosso corpo, isso faz parte da natureza humana. Então, é impossível sair com o nariz totalmente simétrico e sem nenhum detalhe. Bom, a questão da beleza, isso é muito pessoal. O que é bonito para mim pode não ser bonito para você. Alguns pacientes vão achar um nariz mais rebilitado lindo e outras vão preferir um nariz um pouco mais discreto. Isso é um gosto totalmente pessoal. O nariz tem que combinar com o seu rosto, com a sua pele, com a sua face, com a sua etnia. Não adianta a gente forçar a barra. Imagina que você vai comprar um sapato. Bom, imagina que você calça 36 e você achou um sapato bonito 36 e um bonito de tamanho 34. Não adianta você querer colocar o sapato 34 no teu pé. Você calça 36. Então, por mais que você ache um sapato 34 muito bonito, ele não vai servir no seu pé. O nariz é igual, a gente tem que fazer um nariz que caiba e que seja compatível com o seu rosto. Então, as expectativas têm que ser ajustadas. Bom, como que vai ser o dia da sua cirurgia? A cirurgia é feita com anestesia geral. A anestesia geral é aquela anestesia em que você será entubado. Okay? Não precisa ter medo disso, isso é bom na realidade. A gente tem controle total sobre seus batimentos cardíacos, sobre sua respiração, sobre a sua dor, sobre a sua consciência. Então, com anestesia geral, a gente consegue garantir que a cirurgia vai ser um procedimento confortável e seguro para você. Você vai estar dormindo, quando você acordar, você já vai estar com o nariz novo. Enfim, a anestesia é para ser um passo de conforto e não de preocupação. Eu sou extremamente minucioso com a sua cirurgia. Em geral, minhas cirurgias costumam durar por volta de 5 a 7 horas, é bastante tempo. E é por você que eu passo essas 6, 7 horas de pele do seu lado, quebrando a cabeça para deixar o nariz bonito. É muito esforço, é cansativo, mas o nariz merece isso. Não dá para ter correria, não dá para ter pressa. São muitos detalhes e a gente precisa fazer tudo com muita atenção, muito capricho, muito cuidado, com respeito aos tecidos, respeito ao corpo, respeito à sua respiração
e uma cirurgia bem feita. Cirurgia bem feita demanda tempo, as técnicas bem feitas demandam tempo, e por isso eu preciso que você tenha paciência com essa duração. Você vai estar dormindo, é mais a questão do teu acompanhante ficar tranquilo, porque a cirurgia vai demorar um pouquinho. Via de regra, você vai embora no mesmo dia para casa. A internação hospitalar é do estilo hospital dia, ou seja, operou, vai para casa. Com algumas exceções, se a gente terminar a cirurgia muito tarde, ou se a sua cirurgia for combinada com outro procedimento maior, daí eu posso pedir para você passar a noite no hospital e ter alta no dia seguinte. Bom, essa cirurgia não dói. Eu não gosto que o paciente meu sinta dor, isso é básico. Então, você vai ser assistido com medicações para dor, embora já te adianto que essa seja uma cirurgia com, de 0 a 10, 2 a 3 de dor, talvez. É isso aí. Tampão nasal para evitar sangramento, eu não uso. O que eu uso são os splints nasais. Eu vou deixar um desenho para vocês aí na tela. Ele é uma plaquinha de silicone que vai ficar por dentro do nariz e ela serve para evitar aderências, melhorar a cicatrização do seu septo e, de certa forma, evitar sangramentos também, com uma técnica hemostática que eu uso no pós-operatório. Saber que no final da cirurgia você vai usar um curativo de micropor associado a um termoplástico que fica por cima do nariz. Ele é uma espécie de gesso plástico que vai evitar que seu nariz fique largo e garantir que a cicatrização corra da forma adequada. Bom, eu tenho a forma pessoal de deixar esse termoplástico. Eu gosto de deixar ele por 3 a 4 semanas no seu nariz e depois tem mais um período estendido de termoplástico na hora de dormir. É meio chato, mas com isso eu consigo um resultado muito mais previsível e mais bonito para o nariz a longo prazo. Então vou te pedir um pouquinho de paciência com o curativo nasal. Eu sou meio chato com ele, eu gosto de trocar pessoalmente no consultório. Eu refaço esse curativo, pego no pé do paciente, mas a longo prazo esse nosso esforço vale a pena. Bom, agora eu queria conversar com você sobre o pós-operatório. O que esperar nessa fase? É importante você ter ciência que seu nariz vai ser muito inchado depois da cirurgia. Esse inchaço é chamado de edema pós-operatório. Ele pode durar, em média, 2 a 3 semanas, uma fase bem terrível, uma fase que causa medo na maioria dos pacientes e até um período de insatisfação, é normal. Com 3 semanas, em geral, o nariz começa a tomar formato, o paciente já cria coragem de tirar a primeira foto. Com 3 meses, a gente começa a ter um formato mais definitivo do nariz, é quando já dá para você frequentar os primeiros eventos e começar a se acostumar com o formato que ele vai ter. 6 meses já dá para ter uma ideia razoável, um pouquinho melhor, e 9 a 12 meses é o período que eu mais gosto pessoalmente, porque a pontinha começa a tomar maior definição, o nariz já tem um formato mais agradável. De qualquer forma, o nariz vai se modificar até 1 ano e meio a 2 anos depois da cirurgia. Também quero que você tenha noção que pode acontecer um roxinho debaixo do nariz, embora seja incomum com a técnica full open, como eu já descrevi para vocês. A rinoplastia precisa de um afastamento de 7 a 10 dias do seu trabalho, 3 semanas para atividade física, embora eu saiba que tem paciente meu furando essa recomendação. 1 mês na cidade, sem viajar, para poder acompanhar você de perto no pós-operatório e, em geral, 3 a 4 meses antes de eventos importantes como casamento, aniversário, formatura, alguma coisa que vai precisar de fotos oficiais. Existem alguns cuidados específicos com curativo nasal, lavagem nasal e com dieta, cuidados com sol, com maquiagem, com óculos de sol, mas eu explico isso melhor no nosso vídeo de pós-operatório. Parar por aqui, que esse já está ficando muito longo e vem logo para a consulta, que eu estou te aguardando aqui. Bom, é isso. Agradeço a vocês que tiveram a paciência de aguardar até o final. Esses eram meus recados para você acerca da cirurgia nasal. Tem bastante informação, mas espero que eu tenha conseguido cobrir todos os tópicos que geram dúvida na maioria dos pacientes nas primeiras consultas. É isso aí. Te aguardo no consultório. Foi um prazer ter passado esses minutos com você e eu estou à sua disposição sempre.